Irmãos, que eu congreguei há algum tempo, vou fazer 21 a 22 anos na obra. Então a ordem de Deus me alcançou há mais ou menos 22 anos atrás. E quando a obra de Deus me alcançou, eu senti uma graça muito grande, uma alegria muito grande, porque foi algo que veio de encontro ao que precisava preencher na minha vida. Porque quando eu ouvi a palavra a primeira vez, eu pensei assim, é diferente. Há uma diferença nisso. E quando eu fui visitar a congregação, então eu pensei comigo, mais diferente ainda, tem algo especial nisso. Mas é certo, irmãos, que nós estamos vivendo uma época muito religiosa e isso mexe muito com a cabeça da gente, das pessoas principalmente. E aí o que acontece? Aí foi difícil, porque a gente ficava olhando aquela multidão de pessoas, e eu morava numa cidade que tinha acho que umas 50, 60 mil pessoas, era um bairro em Brasília, e eu ficava pensando, mas não é possível que só nós temos essa palavra. Mas aí na realidade eu fui ver que só nós tínhamos a palavra de Deus mesmo. Porque essa palavra ela é bem diferente, ela é totalmente contrária ao que o pessoal faz. Então o povo está indo para um lado e a palavra de Deus está indo para o outro lado. É uma coisa assim fora do comum. Então, mas eu vim, congreguei há algum tempo em uma denominação, e eu não posso dizer que eu não aprendi nada lá, porque aprendi muita coisa. Eu aprendi algo que eu não vejo hoje na obra. Pode até ser que há 30 anos, 40 anos tinha, mas hoje eu não vejo. É raro. Hoje, irmãos, vê que é raro a pessoa chegar no templo e ajoelhar e orar no culto. Chegou no templo, ajoelhou, orou. É raro acontecer isso. Então muitos já chegam, sentam e vai bater o papo. E tem irmã que coloca o véu e fica contando o que aconteceu no dia, o que aconteceu lá, e etc e tal. E nem se preocupa que está com o véu. Já tem irmão que, já tive lugar que o irmão estava assim, escuta, fulano está vendendo porco, é mesmo? Quanto que é? 50 reais. Meu Deus do céu, não é possível, eu não estou ouvindo isso aqui. Então parece que estamos perdendo o contato com Deus, contato com a pureza. E eu falei para os irmãos essa semana que nós teríamos um estudo bíblico hoje à noite a respeito disso, dessas coisas, vamos dizer assim, dessas temáticas que têm atrofiado a fé do povo. Mas o que eu quero complementar para os irmãos é que eu cheguei a acompanhar culto onde eu congregava, quando o pastor Nonato, show sério, disse assim, terça-feira, culto de doutrina. Podia esperar que vinha cajado. E tinha ocasião que as portas eram fechadas, porque era só para membrados. E aí o que acontece? O povo comparecia. E o povo vinha. Quando falava assim, amanhã é doutrina, amanhã é ensinamento, o povo vinha, porque o povo queria aprender. Tinha interesse de querer aprender. E aí eu aprendi isso lá. Então onde eu congrego, eu não gosto de perder culto. O dia que acontece que eu não ir no culto, parece que falta alguma coisa em mim, fica ruim para mim. Ontem, não sei se foi ontem foi sexta. Ontem eu estava indo deixar a Milene na casa dela lá, mas a mãe dela. E eu estava vindo mais um irmão e disse assim, parece que hoje eu estou sentindo que eu estou negligente de alguma coisa. Mas eu estava sentindo falta do culto, que não teve culto. Então, amados, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Então, essas duas coisas é que vai complementar a nossa vida. A mulher de Deus, o homem de Deus, tem que estar crescendo na graça
Ou seja, buscando o poder de Deus, a unção de Deus, e também conhecimento. Se o jovem quer crescer, ter um futuro promissor, quer ter conhecimento, ele tem que ter instrução da palavra de Deus. Porque se não tiver o conhecimento da palavra de Deus, não vai entender o que acontece na sua vida, não vai suportar o que vem na sua vida, e assim vai começar, ao invés de ser uma bênção, vai ser o estorvo de alguém. Porque na verdade só a palavra de Deus que pode nos dar a essa direção. Então eu estava falando outro dia para a igreja aqui, acho que foi na quinta-feira. Ou a palavra de Deus nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da palavra de Deus. Uma das duas. Ou a Bíblia, ao nós lermos ela, vai nos afastar cada vez mais do pecado, ou então o pecado vai nos afastar da palavra de Deus. Porque eu acredito que a maioria dos problemas, da dificuldade, da tristeza, da depressão, a maioria do disse-me-disse, a maioria de toda controvérsia que acontece na nossa vida hoje, eu acredito que é justamente isso, é falta da leitura da palavra de Deus. Porque se nós estivermos examinando a palavra de Deus todo dia, nós vamos estar ouvindo sempre isso falar, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, admoestar uns aos outros, ter paciência uns com os outros, e etc. E tal. Vamos estar sempre ouvindo isso. E se nós estivermos sempre ouvindo isso, então não vai ter problema. Como que vai ter problema? Eu vou estar compreendendo que se o irmão falhar comigo, ele é falho. Se o irmão me respondeu às vezes com aspereza, é porque ele é falho. E eu não posso, simplesmente não me respondeu com aspereza, e eu ir para casa aqui no coração, já encontrar a irmã no caminho, olha, eu conversei com o irmão Faustinho, nossa, ele me respondeu com tanta ignorância, é mesmo, pastor, eu sabia. E aí o que acontece? Aí essas coisas que vai gerando uma grandena, e não tem congregação que resista a isso, não tem povo que possa crescer com isso, não tem. Então nessa noite, amados, eu falei para a igreja, vamos ter esse estudo bíblico. Eu espero que nós possamos absorver o melhor de Deus nessa noite. Eu espero em Deus que o Senhor Jesus consiga nos dar a graça de nós podermos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Louvado seja Deus. Então, os amados irmãos, abram vossas Bíblias no livro aos Hebreus. Capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 19. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19 em diante, diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência
e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade, às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Queria ler ainda, meus irmãos, Evangelho segundo João, capítulo 8. E o versículo 34 diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai eterno, nós somos gratos a Ti por essa palavra. Senhor, nos ajuda nesta noite. Que o Senhor Deus tenha compaixão de nós. Estende as tuas mãos de poder, Senhor, e nos ajuda, Senhor, na tua presença, para a glória e louvor do teu nome. Entregando, meu Deus, a nossa vida diante de Ti, para que o Senhor nos ajude, Senhor, na tua presença. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Irmãos, aqui a palavra de Deus diz assim, que se nós vivermos livres, liberais, totalmente isento de qualquer compromisso, se nós vivemos a nossa vida como se nós nunca tivéssemos recebido a palavra de Deus, diz assim que se nós viver a nossa vida de uma forma como se nós nunca tivéssemos encontrado essa palavra, e se porventura nós cometer pecado voluntariamente, esse pecado voluntário, irmãos, é aquele pecado que a pessoa peca sabendo que é pecado, mas vai de encontro. Então existe um pecado involuntário e existe um pecado voluntário. Existe aquele momento em que a pessoa nem esperava acontecer aquilo e de repente, por uma ocasião qualquer, de repente ele caiu no laço do inimigo e praticou aquele pecado que a igreja compreende, alguém compreende, o irmão compreende, alguém compreende. Mas aqui está falando daquele pecado que a pessoa hoje flerta com o pecado, amanhã se aproxima do pecado, depois pega o pecado, acaricia o pecado, e aí de repente o pecado toma conta da vida. Ou seja, ela foi de encontro ao pecado, a pessoa foi de encontro ao pecado, consciente que era pecado, sabendo que aquele caminho, aquele lugar
aquele algo que estava prestes a acontecer, é algo que poderia e que pode entristecer o Espírito de Deus e vai em conta, mas mesmo assim vai. Então diz aqui o pregador, que diz que não se pode nem sequer estar orando por essa pessoa, porque ela recebeu a palavra de Deus, ela foi agraciada pela palavra de Deus, mas ela viveu a vida deliberadamente, não deu importância para a palavra de Deus. E o Senhor Jesus diz assim, que aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Ele agora tem um Senhor sobre ele. Ele agora tem algo ali acima da sua vida que vai agora comandar ele, que é o pecado, porque ele cometeu o pecado. Então diz assim a palavra de Deus, que não se deve nem sequer orar. É interessante que outro dia eu estava analisando. Tem irmão que, sem nenhum ressentimento, quer que a igreja me entenda. Nenhum ressentimento. Tem irmão que está na igreja e de repente o irmão trabalha, vamos dizer, vou dar um exemplo, o irmão tem um bar. O irmão tem um bar. Aí de repente alguém chega lá, põe uma cachaça aí. E dá, e alguém fuma um cigarro lá, e ele pede uma cachaça, pede uma cerveja, e o irmão está consciente. Será que ele não sabe? Será que ele não tem consciência de que aquele pecado ali, ele está cometendo diante de Deus consciente? Será se alguém que tem um salão de beleza, que a irmã vai lá, corta o cabelo, pinta a unha, pinta o cabelo, faz isso e aquilo, será que não sabe que aquilo é pecado? Ou será que sabe? Diz a palavra de Deus que por essas pessoas não devem orar. Orar como? Vai pedir o quê? Ó, Senhor, abençoa minha irmã, Senhor, está lá, ela corta o cabelo das irmãs, abençoa ela. E a mesma coisa de um jovem está aqui na mocidade e de repente cair em fornicação com uma jovem e chegou dois aqui, pastor, nós queremos morar juntos, abençoa a nossa união. E eu vou falar assim, mas como é que eu vou abençoar essa união se estou em fornicação? Será que minha oração vai ser assim, Senhor, toma aqui a irmão, eles estão em fornicação, Senhor, abençoa essa fornicação? Será que é assim? Estão conscientes? E nós falamos assim na semana passada, olha, o estudo vai ser intitulado Os Pecados de Estimação. E eu citei exemplo. Todos os lares hoje, quase todos os lares, têm um animalzinho de estimação. Citei esse exemplo. Na casa de um tem o Gordon, na casa do outro tem o Toy, na casa do outro tem o Elvis, na casa do outro tem o Scooby, na casa do outro tem outro, que eu não sei o nome, e assim vai por diante, embelece. E eu estava analisando, irmãos, essa semana. Que interessante como nós agimos com esses animais de estimação. Olha o título, animal de estimação. Diz os psicólogos, os pediatras, os estudiosos de comportamento da mente, do emocional do ser humano, diz que a pessoa que tem um animal de estimação, que convive com ele, que dá carinho, que compartilha com ele, diz que essa pessoa está menos propensa de adquirir uma enfermidade. Diz que a casa que tem um animal de estimação, que a criança se apega, tem criança que adoece. Eu já vi no rádio, às vezes, olha, subiu um filho
filhote de não sei de quê, a criança está chorando, tem 3 dias chorando, está com febre emocional. Porque é o animal de estimação da família. E se alguém chegar, fizer alguma coisa ruim, maltratar, meu Deus do céu. Evidentemente, quem é que não socorre? Quem é que vai deixar o animal de estimação passar uma apuro? Ninguém vai deixar. Ninguém vai deixar. Olha, a ração do toy está acabando, hein? Vai preocupação. Olha, é preciso comprar ração para isso aqui. Porque a família tomou conta daquele animalzinho. Aquele animalzinho agora ele faz parte ali da família. Então a gente dá todo o carinho possível. Então leva para o veterinário, leva para o pet shop, dá banho, corta a unha, limpa, etc. E cuida. Porque quer ver ele sempre ali, pertinho, brincando, limpinho, etc. Não é assim, irmão? É desse jeito. E eu estava analisando. Nós, cristãos, muitas vezes nós temos pecado de estimação. E como é que pode ser isso, pastor? É aquele pecado que a pessoa não quer desfazer dele. É o pecado que muitas das vezes a pessoa até briga com o outro irmão porque o outro quis ajudar ele a se livrar daquele pecado. Uma vez eu estava na reunião em Brasília, nós tínhamos 27 obreiros. Nós saímos daqui de Mitinga, porque tinha que ir na reunião a respeito de negócio de televisão. E foi determinado o seguinte: o ministério não ia proibir a televisão, de forma nenhuma. Agora que cada pastor administrasse, aconselhasse, falasse, não cessasse de falar sobre as novelas, sobre desenhos, essas coisas, tanta coisa que acontece na televisão, não deixasse de falar. E na reunião em Brasília nós fomos sentar, dialogar a respeito disso. E de repente um irmão obreiro disse assim: olha, a partir de hoje eu não vou mais ter televisão em casa. Chegar em casa e falar com minha esposa. E foi. Quando chegou lá, falou com ela, ela disse assim: se você tirar essa televisão daqui dentro de casa, eu saio junto com ela. Misericórdia, é só o irmão tentar fazer isso. Ela falou desse jeito: se você tirar a televisão daqui de casa, eu vou sair junto com ela. O esposo. E aí ele falou assim: bom, então eu não quero perder minha esposa e minha família. Então deixa aí. Então, amados, o pecado de estimação é uma coisa tão interessante que ele está na nossa vida. Às vezes nós cometemos o pecado e nós alimentamos esse pecado. E esse pecado parece que ele se alimenta do nosso corpo, parece que ele bebe do nosso corpo, e tem muitas pessoas que acariciam o pecado, dá carinho no pecado, porque é de estimação. É um pecado que a pessoa não quer largar de forma nenhuma. É um pecado que a pessoa faz tudo, mas tudo para não abandonar. Porque tem uma estima. Então os irmãos percebem uma coisa. Eu tenho falado sempre que a coisa mais difícil, mais rara hoje de acontecer no nosso meio é qualquer um de nós, ou que seja o pastor, ou que seja o obreiro, ou que seja um irmão, que esteja dirigindo um culto, ou que seja a irmã. Se ela chamar a atenção da outra, parece que desmoronou tudo. Eu acho uma coisa tão interessante que, às vezes, nós temos um vínculo de amizade, ou até está encaminhando para ter uma amizade até bacana.
Mas no momento que parece que surge a necessidade de chamar a atenção, parece que aí acabou tudo. Eu já vi acontecer casos de irmãos que até perderam comunhão com o outro, porque o outro foi advertir sobre alguma coisa que estava acontecendo e a pessoa não quis aceitar. E a primeira coisa: o irmão está querendo me humilhar, ou a irmã está querendo me humilhar. E isso tem atrapalhado e tem atrofiado, tem complicado a vida de muita gente, tem levado muita gente para a sarjeta espiritual. Então, amados, eu falei para a igreja, a coisa mais recente que eu vi agora esses dias é que diz que agora está tendo filhote de furão para vender. Você sabe o que é furão? Quem conhece furão? O Saulo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu falei, mas que coisa interessante, filhote de furão. Tem pessoas que têm cobra de estimação em casa. Tem pessoas que têm lagarto de estimação. Eu conheci um senhor que tinha um besouro daqueles pretos. De manhã cedo andava com ele no dedo aqui, um pedaço de palito de capim, daquele miolinho, põe na mão, botava o besouro para comer e põe na mão. Era um homem da reserva do exército. Então, assim, uma série de coisas que a gente vai ligando uma coisa na outra. E aí, de repente, nós encontramos essas coisas. Aí o irmão diz assim, mas pastor, como é que eu sei? E o que é pecado de estimação? Como é que eu sei que o que eu estou cometendo é um pecado de estimação? Eu acho que é simples que nós podíamos sobre essa ideia e esse sentido. Eu anotei algumas coisas que nós meditamos e eu quero passar para os irmãos. Os Salmos de número 38, irmãos. Vamos ler lá. Queria pedir aos irmãos que lessem para nós, por favor. Alguém pode ler para mim, por favor? Salmo 38 e o versículo 18. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. 38, 18. Aqui o salmista Davi diz assim que ele confessaria o pecado. E diz que ele passou muita tristeza com o pecado. O pecado, a primeira coisa que o pecado faz na nossa vida é nos entristecer. Quando nós não temos o apego com o pecado, quando não há aquele aconchego, aquela comunhão, vamos dizer assim, com o pecado, a primeira coisa que o pecado faz é nos entristecer. Então, quando comete o pecado, quando acontece algo que a gente percebe que entristecemos o Espírito de Deus, vem a tristeza junto. A tristeza chega imediatamente. Quando nós temos aquele contato com Deus, quando há aquela comunhão íntima com Deus, quando há uma sinceridade com Deus, e quando nós estamos olhando para a verdade de Deus, e permitimos que a palavra de Deus direcione a nossa vida. Quando nós encontramos com a verdade de Deus. Então, quando o pecado chega, a primeira coisa que acontece é vir uma tristeza desoladora. Mas o primeiro sintoma, irmãos, que quando nós temos esse pecado de estimação,
seja em qual sentido que for, ou que seja no apego a alguma coisa material, ou que seja a idolatria, ou que seja a fornicação, ou que seja ver coisa que não deve, seja qual for o pecado que nós estejamos fazendo. O primeiro sintoma é que nós estamos fazendo estima por esse pecado. O pecado passa a ser pecado de estimação, quando você diz assim: eu não me entristeço. Ou seja, a pessoa peca, comete o pecado, mas simplesmente leva a vida como se nunca tivesse cometido pecado nenhum. E aí, ao invés de poder se livrar do pecado, porque a intenção de Deus é aquela que, quando nós temos a supremacia de Deus na nossa vida, a nossa vida, meus irmãos, quando Deus nos coloca o seu Espírito na nossa vida, é para nós lutarmos incansavelmente contra o pecado. Mas quando se comete o pecado, e nós estamos cometendo o pecado, e aquele pecado não nos entristece, é porque nós estamos tendo uma grande estima pelo pecado. O pecado agora é um pecadinho de estimação. Nós temos estima por ele. Então o pecado agora não nos entristece porque nós temos aquele carinho por ele. E aí, se temos aquele carinho, o pecado não vai simplesmente falar conosco, e nós não vamos ter visão espiritual para entender que aquele pecado está consumindo a nossa vida. Então a primeira coisa, o primeiro sintoma que nós descobrimos que esse pecado é um pecado de estimação, é isso. E nós falamos, o Saulo falou outro dia aqui a respeito que foi na casa não sei de quem, na casa não sei de quem, e viu não sei o que, viu não sei o que, e etc. Mas eu estava falando para vós, irmãs, eu não sei, irmãos, se os irmãos entendem isso que eu vou falar. Mas a salvação de Deus, o plano de Deus para conosco, é algo tão tremendo, é algo tão grande, é um projeto insondável. A graça de Deus para nos livrar deste mundo foi uma coisa tremenda. Imagine nós que a palavra de Deus diz assim, que nós éramos inimigos de Deus e irreconciliáveis com Deus. Ou seja, nós não tínhamos sequer nenhuma chance de salvação. Deus não tinha nenhum projeto para conosco. Mas aí de repente veio Jesus, e diz a palavra de Deus que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, e ele simplesmente veio para nós. E assim nós nos tornamos agora co-herdeiros de Cristo, dos céus. Então as pessoas às vezes não entendem o projeto de Deus, o que Deus fez para conosco, para entender o tamanho dessa graça bendita. Então hoje nós temos que compreender que o que Deus fez por nós foi uma coisa fora do comum, vamos dizer assim. Ele se entregou, ou seja, por alguém, por algo que não valia alguma coisa. E nós compreendemos que pode alguém até mesmo lutar, defender alguma coisa que é boa. Agora, alguém defender o que não presta, o que não tem valor nenhum, é difícil. E foi justamente o que Deus fez. Foi morrer pelos nossos pecados, foi padecer pelos nossos pecados, foi morrer por nós. Então, para nós compreender essa graça de Deus, é preciso entender isso, de que o Senhor Jesus, Ele quis nos colocar nesse patamar elevado na sua presença. Então, meus queridos, o pecado ele começa a ter isso na nossa vida quando nós começamos a não nos entristecer, porque o salmista diz assim, que confessa a minha iniquidade. Ele disse que suportava até tristeza por causa disso. Que coisa interessante, irmãos.
Eu estava congregando numa cidade, de repente a gente chegava e recebia bilhete. Ora por mim. Pastor, ora por mim. Pastor, ora pela minha família. Pastor, ora por mim. E eu falei, pastor, está do meu lado, mas isso está errado. Que coisa! E de repente chamavam para orar aqui no final do culto, na oração da fé, as mesmas pessoas vinham todos os domingos, as mesmas pessoas. Eu falei, pastor, está errado isso. Porque tem pessoas que preferem passar tristeza do que largar o pecado de estimação. O salmista disse que suportava até tristeza por isso. Mas ele disse que no dia que confessou o pecado, diz que tudo nele se fez novo novamente, porque diz que os seus ossos estavam se consumindo. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi foi um homem que pecou. E outro dia eu disse para os irmãos, o pecado de Davi não foi simplesmente assim, no estado de dedo. Foi sendo feito assim como se fosse uma avalanche. Uma avalanche. As pedras vinham rolando, uma por uma, 2, 3, 4, 5, 6, e de repente, aquela montanheira de pedra. Então a nossa vida é mais ou menos assim. Então tem pessoas que preferem suportar a enfermidade, tem pessoas que preferem suportar a falta de comunhão com o irmão, tem pessoas que preferem suportar a tristeza na sua vida, do que largar o pecado. E aí, o pecado de estimação. A pessoa tem estima por ele. Então, amados, hoje existe uma série de coisas que a igreja precisa estar atenta. Eu costumo dizer que daqui a 20 anos, os filhos desses meninos aqui, ou os filhos dos filhos deles, eu não sei como é que vai estar. Porque nós vivemos hoje, no tempo de hoje, já estamos vivendo o que estão vivendo, imagina daqui a 30 anos. Como será que vai estar sendo soada a palavra de Deus? Como será que o povo vai estar servindo a Deus? Ninguém sabe. Agora, eu acredito que a apostasia vai vir, e já está chegando. E a apostasia, ela vem sutilmente. E aí, de repente, eu estava falando para os irmãos, olha, tem pessoas que compram, pastor daí outro dia, estava falando na reunião de obreiro, olha, irmãos, aconselho as suas congregações, aconselho principalmente os jovens, pastor daí, camisa com letreiro que não sabe o que significa, camiseta com letra que não sabe nem o que está escrito. Ele citou até uma camisa aí que tem um nome chamado, um nome em inglês, fito dito, não sei o que é isso. E aí o que acontece? Ele diz assim, eu aconselho, os pastores aconselham. Aconselho porque às vezes a pessoa está arraigado, está amarrado naquilo ali, simplesmente não quer ceder. E aí às vezes acontece. E a pessoa está passando tristeza, dificuldade, perseguição do inimigo e não quer largar o pecado. Porque parece que é mais fácil pecar. Parece que é muito mais fácil pecar do que estar na presença de Deus. Então tem uma série de coisas que a gente precisa estar atento. Eu disse para a irmã outro dia aqui, olha, teve uma febre aí no Brasil de um desenho, não sei se é desenho, é boneca, não sei o que é, chamada Hello Kitty. As meninas, Deus me livre. As crianças, nossa, era só o que queria. Era desenho, era carne, era papel, e era bolsinha, e era sandália, e era roupa, e era short, e era blusa. E onde que se via, estava escrito Hello Kitty. E às vezes a pessoa não sabe que significa isso. Outro dia, lá no Pastor Daí, eu tinha um DVD, acho que ele tem ainda, de um moço, ele pregando a respeito disso. Morou muito tempo nos Estados Unidos, conhece a Disney a fundo, tem conhecimento do que é a Disney,
E ele falando que significava todo aquele desenho. Branca de Neve, e um monte de coisa, Barbie, tudo isso. E aí diz que um dia as criancinhas, a menina dele, tinha um casal, eram criancinhas, 4 anos, 5 anos. E aí ele chegou em casa, está lá na sala lá, o menino com 5 anos, 6 anos, tirando a roupinha da menina da irmã dele, e a mãe perguntou assim: o que você está fazendo? Não, porque fulano mandou lá da televisão. E aí as pessoas, às vezes, irmãos, principalmente as mães, às vezes até discutem com outra irmã, quando se fala alguma coisa. Quando se fala para o bem, para alertar, para sair fora, para cair fora disso. E a gente fica buscando em Deus por que nós vivemos em um mundo cheio de tribulação. Parece que tanta coisa que tem nos cercados, e a palavra de Deus diz assim, que a nossa vida não ia ter nada disso. A promessa de Deus é essa. Mas acontece que as pessoas estão vivendo uma insensibilidade do Espírito Santo de Deus. Não conseguem ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Como eu falei para os irmãos, vai falar para esse irmão que tem um boteco e dizer que ele está errado. Quem vai dizer, sabe o quê? É você que dá alimento para esses filhos. É você que sustenta a minha família. Eu preciso trabalhar. Então eu costumo dizer assim, está difícil cada dia mais para quem quer servir a Deus com sinceridade, está cada dia mais difícil, apertado. Outro dia eu estava analisando uma coisa interessante. De repente, o Faustinho aqui da área de segurança, mas eu vi que ele não se deu muito bem nessa área, porque graças a Deus está até tirando ele disso. Eu estava analisando outro dia, Faustinho, imagine, de repente um irmão aqui está na igreja falando de amor, de graça, maravilha, perdão, misericórdia de Deus, que Deus salva, e aí de repente o irmão ele é um PM, um policial. Aí o que acontece? Ele está lá fora, de plantão, na rua, revólver em punho, e de repente acontece que ele é obrigado a fazer uma perseguição policial. E aí de repente aquela perseguição, acontece que a condição adversa lá vai retrucar contra a polícia, e aí ele há a necessidade de puxar o revólver e tem que matar. Ele vai dizer assim, não, eu matei porque é minha profissão. Mas eu não tinha que matar. Se eu não matasse, ele me matava. Sabe, esse tipo de coisa é que eu preciso que Deus me esclareça isso. Porque se nós somos servos de Deus, nós temos que procurar viver uma vida que nós possamos ter paz com Deus. Alegria com Deus. Ainda bem que o caso do irmão, dos irmãos que estão trabalhando lá é diferente, eles ficam lá só revisando. Eu estou falando do PM que está na rua. O policial está na rua, correndo, está no beco, corre aqui, pula muro e atira. E aí tem pessoas que gostam disso. Então, amados, o pecado de estimação, quando nós temos esse pecado na nossa vida, nós não nos entristecemos. É a primeira coisa, é o primeiro sinal. Outro dia eu disse aqui para a igreja. Tem irmã que diz assim, não, eu pinto a unha e não sinto nada. Eu pinto a unha e não sinto nada. Não sente não? Não. Então, se não está entristecendo, a coisa está ficando feia. Porque a primeira coisa que tem vir na mente é que a palavra de Deus diz que não pode. Se não pode e faz e não sente nada, então a coisa está complicada. Se não está mais entristecendo, se não está sentindo na sua vida que aquilo está infringindo a Deus, então
Então a coisa está começando a ter agora uma estima por isso. E aí eu, um dia lá em Brasília, a irmã disse assim, não pastor, mas eu passo base para poder proteger a unha. E eu falei assim, mas escuta, mas Jesus não te protege de nada. Perdeu a validade. Não tem poder, Jesus. Eu não sei por qual motivo. Não é para ficar bonito. Então é um pecado de estimação. É um pecado que está conduzindo ela à vaidade. Se a pessoa corta o cabelo, pinta o cabelo, e etc e tal, e diz, não, eu não sinto nada, então é um pecado de estimação. Não resta dúvida. Se não sente nada, não entristece mais ela, então é um pecado de estimação. A pessoa está acariciando, o pecado está se alimentando, e o pecado tem carinho, porque a pessoa cuida do pecado, tem cuidado com o pecado. E se o irmão chegar e dizer, ó irmão, isso é pecado, que conversa, irmão, eu não quero nem pegar com o senhor, você é muito santo. Ou seja, cuida tanto do pecado que é capaz de entrar fora da comunhão com o irmão e simplesmente ficar com o pecado. Então isso é pecado de estimação. Está estimando o pecado. Então diz assim, irmãos, que confesso a minha iniquidade sobre isso aqui, Davi diz. E diz que por causa do pecado ele passava até a tristeza. Então quando o pecado não causa mais tristeza, então nós corremos certo perigo. Outro dia eu disse que para a igreja assim a respeito disso. Peguei uma mensagem mais ou menos assim. Eu acredito que cada dia que passar nós vamos estar vivendo mais isso ainda. Você tem exemplos, irmãos, que antigamente Deus corrigiu o povo com lepra na carne. A lepra na carne era algo tão terrível que a pessoa tinha que ficar isolada. Era um povo que vivia isolado da sociedade. Diz a história que quando tinha um leproso na rua e que vinha alguém, tinha que gritar e anunciar, ô, para aí, eu sou leproso. E aí o que acontece? Diz a palavra de Deus assim, que Miriam, quando caçoou, vamos dizer assim essa palavra, ou riu, escarneceu de Moisés, porque ele casou com a mulher cuxita, que era uma mulher de cor. A primeira coisa que aconteceu com ela foi ficar leprosa. Então Deus tratava com o povo assim. E aí hoje Deus está tratando com o povo da mesma forma, mas o povo não está percebendo. Só que hoje a lepra está vindo no espírito. E no espírito só Deus que cuida. E falei para a igreja, a lepra hoje, o nome científico da lepra é hanseníase. Em todo lugar que você for, você vai ver o cartaz lá. Hanseníase tem cura, hanseníase tem cura. Desde que detectado no início. Então Deus, sabendo que ia ter cura, o homem ia buscar esse conhecimento e falou assim, não, agora é no espírito. E os irmãos veem no cartaz lá, vai ver os sinais, quais são os sintomas da hanseníase. Manchas avermelhadas na pele e polimeniscate não sente dor. Então o teste, o exame é feito assim, corta um pedaço da pele. E a lepra no espírito, a pessoa não sente mais nada. Está dormente. Perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. Então não sente nada. Comete pecado. Tem pessoas que adulteram, fornica, faz o que bem entende por aí afora. As pessoas aí fora fazem o que bem entende. E simplesmente está tudo bem. E está tudo bem, e está tudo bem, e não está tudo bem. Não está tudo bem coisa nenhuma, porque está simplesmente praticando o pecado e o pecado está consumindo a pessoa e a pessoa não está sentindo. E só o Senhor Jesus que pode socorrer a pessoa do Espírito, porque só Deus é que visita o Espírito da pessoa, só Deus. O pastor não tem condição nenhuma de restaurar a vida espiritual de ninguém, só Jesus, só Deus.
E quando a pessoa confessa, quando a pessoa vem de encontro a Deus, Deus tem a cura, Deus tem a misericórdia, Deus tem a compaixão, Deus tem o remédio para curar a ferida. Basta a pessoa querer. Louvado seja Deus. Então, amados, Provérbios capítulo 14. E o versículo 9, queria pedir ao irmão que desse para nós, por favor, ou irmã. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Amém? Diz que os loucos zombam do pecado, riem do pecado. Existe um perigo muito grande para aquele que zomba do pecado. Porque quanto mais você zomba do pecado, mais você está correndo risco de você ser acometido por aquele pecado. Então tem pessoas que zombam do pecado. Ou seja, que nada, isso não acontece comigo. Ou então tem pessoas que dizem assim, não, eu cometo isso, eu faço isso, porque esse é o meu jeito. Eu já ouvi pessoas dizer assim, eu gosto de futebol mesmo, eu não estou nem aí não, eu gosto disso aqui mesmo, eu faço aqui mesmo, entendeu? Eu não sinto nada mesmo, então comigo para esse é assim. Ou seja, a pessoa, além de ter o pecado na sua vida, está zombando do pecado. O pecado não tem mais nenhum perigo para ele, porque ele já está engodado por aquele pecado. E se ele zomba do pecado, se ele chega a uma loucura a esse ponto de gozar do pecado, de zombar do pecado, então agora é um perigo constante, porque esse pecado ele vai engolir essa pessoa. Então precisa, irmão, nós vivemos com prudência, entendimento, para nós não sermos engodados por esse pecado. Porque se esse pecado que muitas das vezes as pessoas zombam dele, já não tem mais efeito na sua vida, então esse pecado pode ser um pecado de estimação. Ele pode ser um pecado de estimação. Porque a pessoa não tem mais nenhum tipo de ressentimento. Eu fiquei muito alegre esses dias atrás. Um irmão, numa certa cidade, me procurou e falou assim, pastor, eu vim aqui porque eu senti de Deus vir aqui. Eu estou vindo aqui só comunicar ao senhor que eu estou me separando da minha esposa. Nossa! E sentir uma coisa que nós pastores, ou qualquer um dos irmãos pode sentir, é quando a gente vê que tem uma família se dissolvendo. É uma dor no coração da gente. Acho que é uma das coisas mais ruins que tem. Porque a família é tudo. E eu falo, mas irmão, mas qual motivo? Não dá mais. Eu não consigo dominar minha casa, eu não consigo ter domínio sobre meus filhos, eu não consigo ter domínio sobre a minha esposa, eu não consigo ter voz altiva na minha casa, porque a minha esposa é que tem a condição financeira para equilibrar a casa, a minha esposa que praticamente está sustentando a casa sozinha. Eu falei assim, mas qual o motivo de tudo isso? Porque a irmã tinha um salão de beleza. E todo mundo sabe aqui que um salão de beleza, para quem não tem o temor de Deus, acho que é um dos caminhos mais viáveis para quem quer crescer financeiramente.
E eu disse assim, mas você já conversou com a irmã? Já... Não tem mais como, é impossível, diálogo, não tem mais como. Já fui ao extremo. E eu pensei comigo, a irmã está tendo pecado de estimação então, meu bem. Ela está acariciando esse pecado, está alimentando esse pecado. Não tinha mais tristeza no coração dela. Então imagine, como que a gente se sente, a irmã está lá e de repente chega outra irmã, corta 2 dedinhos do meu cabelo. Só 2 dedinhos. Pinta aqui, no cabelo de caju. Pinta não sei de que cor, de castanho. Apara aqui uns 4 dedos. Faz minha unha e passa uma base clarinha, rosinha. Ou uma francesinha. Está vendo? Eu conheço isso também. Então eu pensei comigo, então essa irmã está tendo pecado de estimação. E eu falei assim, irmão, mas o senhor já dialogou? Não, já dialoguei, já se gostei, não precisa comunicar o senhor, comunica aí o nosso pastor aí, e porque acabou, não tem mais como, eu não tenho mais autoridade para isso, acabou. Veja, irmãos, quando que o pecado de estimação, ele gera consequência na vida de alguém e na vida daqueles que estão em sua volta. Traz complicação. Uma série de complicação. E eu falei assim, ó, varão, faz o seguinte, não faz isso agora não, espera mais um pouco, dá mais um tempo, vamos orar. E ele falou assim, então, o que o senhor me aconselha? Vamos fazer o seguinte, não toca mais no assunto, não fala mais nada disso, não cobra mais isso, não faz nada disso mais. Simplesmente entrega na mão de Deus, ora na presença de Deus, e o Senhor Jesus vai dar cabo. Algum tempo atrás recebi a notícia que eu tinha fechado o salão. Está reinando a maior harmonia na casa. Estão fazendo a obra de Deus. O Senhor Jesus restaurou o lar. Restaurou o amor conjugal. Está uma maravilha. Mas é quando há uma disponibilidade para largar o pecado de estimação. Quem é que quer deixar o seu animalzinho de estimação lá fora, irmãos? Quem é que quer largar o animal de estimação lá fora, abandonado no relento, no frio, passando necessidade? Ninguém. Então acredito que assim, muitas das vezes as pessoas sofrem, porque também não querem largar o pecado de estimação, que tem uma estima muito grande. Esse é o problema. E aí traz uma consequência na família, traz consequência no casamento, traz consequência para a mãe, para o pai, para o grupo, para a reunião de oração, para a congregação e para quem estiver por perto. Uma consequência fora do comum. Então, o provérbio 14:9 diz assim, que os loucos zombam do pecado. Então, quando nós zombamos do pecado, quando o pecado já não tem mais essa influência na nossa vida para nos entristecer, então gera isso aí. Queria pedir aos irmãos que lessem ainda Salmo de número 32. Salmo de número 32, e o versículo 3 até o 5, por favor. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão, de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não me encobri. Dizia ele, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoaste a maldade do meu pecado. Amém? O salmista Davi, todo mundo conhece a história dele. Ele diz que enquanto calor,
Diz que enquanto esteve com o pecado do lado, guardando para si, diz que os ossos dele viviam consumidos. Mas diz que no dia que ele confessou ao Senhor, no dia que ele confessou a sua transgressão, diz que o Senhor imediatamente perdoa a sua maldade. Então, amado, eu fico imaginando assim, a pessoa vai, pede oração, pede oração, pede oração, pede oração, e às vezes não quer largar o pecado de estimação. E às vezes uma das mais que pecado de estimação é esse, pastor? O que pode ser pecado de estimação? Às vezes até mesmo a intriga, a inveja, às vezes o coração amargurado, às vezes a falta de perdão, a falta de compreensão. Tudo isso pode gerar um pecado de estimação. Porque tudo isso é obra da carne, é pecado. Se a pessoa não perdoa, a pessoa não compreende, a pessoa não tem condição de absorver o perdão de alguém, essa pessoa está propensa a viver continuamente com o pecado de estimação. E quando nós decidimos conviver com esse pecado de estimação, simplesmente nós estamos consentindo viver com esse pecado e coabitando com ele. E se nós coabitamos com esse pecado, se nós vivemos com ele e não conseguimos desvencilhar desse pecado, simplesmente nós vamos cada dia acariciar ele e alimentar ele. Estamos alimentando. E a cada dia o pecado se fortalece na nossa vida. E quanto mais ele se fortalece, mais nós não temos condição nenhuma de reverter a situação. Mas quando nós conseguimos nos libertar disso, eu acredito que nós somos agora uma nova criatura de Deus. E a pessoa passa a viver agora uma novidade de vida. Porque agora aquele pecado que estava ali consumindo, que parece que estava vivendo, absorvendo de nós, ou de alguém, ou do irmão, ou da irmã, aquilo que precisava nutrir, ele simplesmente deixou de existir. Outro dia eu estava analisando, irmãos. Os irmãos já perceberam que hoje está um índice muito grande de câncer. Câncer. E alguém tem noção como é que o câncer consegue existir na pessoa, sobreviver? Como é que é? O câncer já passou do órgão tal, está indo para tal lugar. Então o câncer ele não fica aqui e fica aqui. Permanece aqui. O médico diz, não, o câncer está aqui no calcanhar, e nós vamos nem tirar ele daqui, porque ele não vai sair daqui. Acompanhei recentemente um caso de um moço, não era irmão da igreja, é o pai de uma irmã da igreja. Câncer ocasionado pelo fumo. A irmã disse para mim assim, pastor, é lamentável. Levei no médico, lá o médico falou assim, olha, se o senhor não parar de fumar, o senhor vai perder seu pé. Olha, nós vamos amputar aqui a ponta do seu dedo, grande. O câncer estava comendo. Aí foi amputada o dedão do pé dele. Mesmo assim não conseguiram parar o câncer avançou. Correram para o médico novamente, vão ter que amputar o pé. Amputar o pé. Para de fumar. Ou seja, o vício é um pecado de estimação. Mas ele tinha um pecado de estimação muito grande, que não queria largar. E o médico falou assim, olha, ele tem que parar de fumar. Não parou de fumar, voltou no médico. Chegou lá, o médico cortou a perna no tronco. E eu até falei para a irmã, nossa irmã, que coisa lamentável, estão cortando seu pé aos poucos. E aí outro dia ela disse assim para mim, eu morava lá em Betinga ainda, pastor, pelo amor de Deus, se eu tenho tempo, no horário de almoço, fui orar pela minha irmã, o que ela tem? Está com câncer. Quando eu cheguei lá, a mulher dessa figura, quando ficou de pé, quase cai,
E quando eu entrei, que vi aquela coisa toda, ela estava com um cigarro na boca, no dedo, fumando. E aí foi sepultada recentemente. Pecado, estimação. Então o pecado, irmãos, o câncer, ele vai corroendo, ele se alimenta. E eu acredito e tenho certeza absoluta que no espiritual isso não é nada de enfermidade. Isso é um demônio. Porque para viver ele precisa comer a pessoa por dentro, então não tem vida. Se tem uma vida dentro de outra vida, consumindo essa vida, então é um demônio. E o demônio vai comendo a pessoa por dentro, vai consumindo, comendo tudo por dentro. Então diz aqui a palavra de Deus que enquanto ele ficou calado, diz que os seus ossos iam apodrecendo. Porque quando a pessoa não consegue se libertar do pecado de estimação e comete esses pecados que às vezes assim, não tem nada a ver, pastor, eu não sinto nada, olha, isso me entristece, mas o pastor, alguém está ali com a visão de Deus, está vendo, não, irmão, isso é pecado, irmão, precisa se libertar disso, e a pessoa diz, não, mas isso não é pecado. A pessoa vai se definhando, vai perdendo a espiritualidade de Deus. E o pecado vai consumindo. Então, amados, aqui diz a palavra de Deus que o salmista diz assim: confessei-te o meu pecado, a minha transgressão. Ou seja, larguei o pecado e esse bastão de lado. Aí o Senhor socorreu. Deus veio ao encontro. Porque a pessoa largou o pecado, resolveu abdicar daquilo ali. E aí a mão do Senhor veio de encontro. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, muitas das vezes a pessoa tem o pecado, vai carregando o pecado. E quando se tem um pecado de estimação dessa natureza, a primeira coisa que a pessoa faz, não, eu primeiro tenho que servir ao pecado. Depois a igreja. Depois a Deus. Depois o pecado. Depois a igreja. Primeiro o pecado, depois o Senhor Jesus. Porque outro dia eu disse para uma pessoa assim: e no seu lugar, será que Jesus faria isso? Será que no nosso lugar Jesus ia fazer isso? Será que no lugar nosso, quando nós vamos fazer alguma coisa que pode agradar a Deus, será que Jesus faria isso no nosso lugar? Então as pessoas que têm pecado de estimação, elas conseguem dar prioridade a isso. Primeiro é o pecado. Primeiro é o pecado, depois, se der, aí sim é que eu vou ver se tem como eu fazer alguma coisa para Deus. Mas primeiro é o que eu tenho, é o meu pecado. E isso é um problema. Então o salmista Davi diz aqui que confessou o pecado e diz que a iniquidade foi perdoada. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, eu quero ver com os irmãos. Queria pedir a um dos irmãos que abrisse sua Bíblia aí no livro de Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmos número 66. Alguém lê para nós, por favor, no versículo 20. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém. Quando nós temos um apego, quando nós estamos apegados
aquilo que tem nos afastado da palavra de Deus, simplesmente o que vai trazer na nossa vida são consequências sérias e severas. E eu costumo dizer que a nossa vida, ela é o resultado das escolhas que nós fazemos. Não adianta eu dizer para o irmão assim, irmão, minha vida está assim, porque olha, o irmão está me ajudando, olha, fulano, não. A minha vida, a nossa vida é o resultado das escolhas que nós fazemos. Se o irmão trabalha muito e congrega pouco, então a vida dele vai ser o resultado daquilo que ele tem feito. O que ele vai fazer? Vai usufruir do seu trabalho, se ele ganhar bem, vai usufruir do cansaço, porque ele está trabalhando muito, vai trazer consequência na sua saúde, porque ele está trabalhando muito. E se ele congrega pouco, então a sua vida não vai ser aquela vida abastecida da graça de Deus. Se ele tem negligência no agir de Deus, naquilo que Deus colocou na sua mão fazer, se ele não tem interesse naquilo, então a sua vida vai ser o resultado daquilo. Eu costumo dizer que ninguém pode contar a experiência de oração se ela não vive em oração. Ninguém pode contar a experiência de consagração, de jejum, se a pessoa não vive uma vida dessa forma. Não tem como, é impossível. E o pecado de estimação, quando nós temos esse apego, esse afinco a isso, simplesmente o que traz na nossa vida são consequências, são sequelas que vai durar por um tempo indeterminado até nós podermos desvincular disso e receber a graça de Deus. E quando a pessoa tem esse tipo de pecado que nós cometemos, que falamos que foi vários, são vários. Depois você enumerar aqui, pastor, mas quais são os pecados de estimação? São os pecados que você faz e você não sente que é pecado. Pode ser qualquer um. Se o jovem está na igreja e fornica e diz que não sente pecado, que é pecado, então é um pecado de estimação. Se o irmão está na igreja e ele diz assim, não, eu gosto de assistir futebol, eu gosto de filme pornográfico e não sinto nada, então é um pecado de estimação. Eu vivo 24 horas no Facebook, não consigo fazer mais nada. Então é um pecado também de estimação. Eu não consigo ficar sem assistir novela, eu não vejo os cultos, pastor, porque eu gosto de novela. Então é um pecado de estimação. O que nós podemos enumerar que seja pecado de estimação? Talvez, não, o pastor não falou o que é pecado de estimação. Pecado de estimação é todo aquele pecado que se comete e que não traz tristeza na nossa vida, que não traz nenhum sentimento de constrangimento. Esse é um pecado de estimação que nós temos. E é esse pecado que precisa que nós nos desvinculemos dele. Porque senão ele vai trazer na nossa vida consequências, sequelas, de forma irreparáveis. Toda pessoa que carrega, que tem, que procura estar sempre ali vinculada a isso, vai trazer uma consequência. E uma das consequências que vai trazer na vida da pessoa, sabe o que é, irmãos? É simplesmente a ausência de oração. A ausência de oração. E a ausência de oração é que faz com que o homem ou a mulher de Deus vá de encontro a isso. Porque quando nós vivemos de oração, nós não temos nenhum pensamento, nenhum tempo para isso. Pode até ser que nós venhamos cometer algum pecado, porque não tem ninguém justo, diz a palavra de Deus. Todos nós pecamos. E quem é que não peca? Mas, como eu falei no início, às vezes pecamos involuntariamente. Às vezes podemos até cometer um pecado involuntário. Mas aquele que carrega o pecado de estimação, ele está pecando voluntariamente, sabendo que é pecado.
E aí traz consequências. E uma das consequências, ausência de oração. E a ausência de oração, e essa consequência da ausência de oração, vai trazer também agora a ausência do diálogo com Deus. Costumo dizer que a oração é dialogar com Deus. E quando nós estamos orando, todos nós que vamos orar, nós oramos dessa forma assim. Senhor Jesus, me ajuda, abençoa minha família, me abençoa, me toma em tuas mãos, ó Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade, meu Deus, eu quero fazer a tua obra, me dá força. É mais ou menos assim a oração. Eu não sei se os irmãos vão orar diferente, mas eu creio que 99% da nossa oração é mais ou menos assim. Mas se nós carregamos o pecado de estimação e ele traz consequências na nossa vida, e uma das consequências é a ausência de oração. E se nós não estamos orando, então nós não estamos falando com Deus. Se eu não estou falando com Deus, então é a mesma coisa dizer assim: não conta comigo nada, Senhor. Se eu não oro, eu estou falando assim: não conte comigo, Senhor, para nada. Porque parece que é automático. Na hora que nós baixamos o joelho, o Senhor me ajuda a fazer a tua vontade. Ou seja, fazer a vontade de Deus é o quê? É a obra de Deus. E quando eu paro de orar, eu estou parando de falar com Deus. Quando eu paro de orar, eu estou parando de dialogar com o meu Senhor. E uma das consequências que o pecado de estimação traz na vida do homem e da mulher é isso: é a ausência de oração. E quando há ausência de oração, há ausência de dialogar com Deus. Outra consequência que o pecado de estimação traz na vida do homem é o quê? É o afastamento da palavra de Deus. Quem é que pode dizer assim: ah, não, eu sou leitor assíduo da palavra de Deus, eu tenho lido a palavra de Deus, eu tenho examinado a palavra de Deus, eu tenho tido paciência, graças a Deus, de tirar um período do dia para mim fazer a leitura da palavra de Deus. Graças a Deus eu tenho esse privilégio. Eu digo que são poucos. E nós precisamos mudar uma ideia de dizer assim: não, quem tem que ler Bíblia é só o pastor, que é o pastor que prega, quem tem que ler Bíblia é só o diácono, o evangelista, porque ele tem... Não. Todos nós somos devedores dessa responsabilidade que está imposta na nossa vida. Então a mulher tem que ler a palavra de Deus, o jovem tem que ler a palavra de Deus, o ancião tem que ler a palavra de Deus. Todos nós. Quando não se lê, não se sabe. E quando nós lemos, nós adquirimos conhecimento. E se nós lemos a palavra de Deus, vamos adquirir conhecimento da palavra de Deus. Então, essa é uma das consequências, irmãos. É a ausência de oração. O pecado de estimação. É o pecado que a pessoa às vezes até briga por causa dele. Às vezes até discute com o irmão, discute com o pastor, se afasta da igreja. Porque alguém mexeu no pecado. E a pessoa não sabia que aquele pecado é um pecado de estimação. A pessoa zelava tanto dele, ou zela tanto dele, ao ponto de brigar até com ele. E alguém diz assim: quem é o irmão para falar comigo disso que eu estou fazendo? Então que nós possamos, diante de Deus, ter a nossa vida na presença do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então o pecado de estimação, irmãos, ele traz essas consequências. E agora alguém pode dizer assim: mas como é que a gente pode vencer isso? Vocês tem como? Tem como a gente vencer o pecado de estimação? Tem como a gente vencer esse mal? Tem sim. Tem sim. Primeira coisa, contato com Deus. Contato com Deus. Está sempre ligado no trono da graça de Deus. Eu já falei com os irmãos: se nós estivermos em constante oração, não há possibilidade nenhuma de nós vivermos em problema. Porque a oração é que vai mover o nosso coração diante de Deus. Se nós estivermos em contato com a palavra de Deus, de forma nenhuma nós vamos nos ausentar da presença de Deus e nem tampouco de fazer a vontade de Deus. Mas se nós não tivermos uma vida dedicada na palavra de Deus, na oração, então não tem como vencer.
Porque eu acredito, irmãos, que o mundo está aí e o que vai vir ainda é justamente para afastar o homem da presença de Deus. O homem que eu falo no sentido genérico. Afastar todo mundo do princípio da palavra de Deus. Essa é a intenção. Essa é a intenção do mundo. E cada dia que passa surge algo diferente. Vai surgindo algo diferente, vai surgindo algo diferente, e muitos estão indo enveredando-se por esses caminhos. E o Senhor Jesus, Ele quer que a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento, até chegarmos à presença de Deus. Amém, igreja? Então, o irmão Saulo até falou assim, eu estou curioso para saber esse estudo. Eu não sei se ele, talvez pensando, não, o pastor vai citar um pecado aí, o que. Não, pecado, estimação, tudo aquilo. Tudo. Tudo aquilo que a pessoa está vendo, mas não quer se libertar. Então esse é o pecado de estimação. Da mesma forma que a pessoa cuida, zela e etc. do animalzinho de estimação, zela também do pecado. E se alguém falar, se irrita. Então que nessa noite nós possamos estar assim, na presença de Deus, ativos, com os nossos olhos espirituais abertos, nossos ouvidos espirituais bem ativos, para entender aquilo que Deus quer conosco. Louvado seja Deus. Jesus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Santíssimo Pai, somos gratos a Ti por esse momento, meu Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos tomar em Tuas mãos, nos dando a direção, meu Senhor, o discernimento para compreender, Senhor, a Tua palavra cada dia mais. Senhor, nos ajudando, meu Deus, para que nós possamos nos libertar, Senhor, cada dia, para chegarmos à Tua presença maravilhosa. Meu Senhor Jesus, nós te rogamos, ó Deus, a Tua graça e a Tua compaixão sobre a Tua igreja nessa cidade, meu Deus, e onde quer que se for os Teus servos, que o Senhor possa abençoar da mesma forma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porá o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Está encerrado.